Oi, turma. Do livro Dois Mundos Tão Meus, Luiz Sérgio, Irene Pacheco Machado, no capítulo 12, João Batista, voz que clamou no deserto, na segunda parte. Bem, mas chega de falarmos da aparência. Vamos conhecer mais dos seus dias aqui. O legário, eles são tão maravilhosos que nem os vejo passar. Não voltaste mais ao plano físico? Sim, algumas vezes. Minha família vai muito mal, cada vez mais longe de Cristo. Karina abraçou Santinha, dizendo: Querida, já estamos de partida. O dever nos chama. Sempre viremos vê-la. Obrigada, jamais os esquecerei e recordem que essa casa é de vocês. Despedimos-nos de Santinha e de sua mãe, que carinhosamente a tudo observava. Quando ganhamos a rua, corri com Sara pelas alamedas. Ao chegarmos ao Parque da Vida, paramos para esperar os outros que não demoraram. Ficamos conversando, recordando muita coisa. Antes de partir, Hilário fez a prece. Senhor, meu Deus, quão bela é a vossa estrada. Dai-nos a coragem para percorrê-la. Não nos deixes perdidos nas suas margens. Fazei de cada um de nós trabalhadores conscientes do valor da verdade e da vida. Senhor, amparai aquele que chora, mas consolai ainda mais aquele que luta para não chorar. Ajudai-nos hoje e sempre. Terminada a prece, fomos até a universidade. Gostei muito, pois adoro reencontrar João e Corina, e depois é muito bom viver nesses dois mundos tão meus, estudo e trabalho. O auditório já se encontrava lotado e no painel aparecia a primeira questão. Mateus capítulo 3, versículo 9. E não queiras dizer dentro de vós, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que Deus pode fazer dessas pedras filhos de Abraão. Resposta. Ufanavam-se os fariseus da descendência de Abraão, na qual punham o fundamento de todos os seus privilégios e acreditavam que isso bastasse para pertencer ao reino messiânico e salvar-se. João Batista disse que não é a descendência carnal que tem valor. E Paulo desenvolveu esse pensamento ensinando que o verdadeiro descendente de Abraão é o homem da vida íntegra e que Deus pode fazer das pedras filhos de Abraão. Aqui fica confirmado o que dizem os livros espíritas, a passagem do homem pelo reino mineral. Vários outros assuntos foram tratados para o nosso próprio aproveitamento. Todavia, não posso deixar de passar para vocês o que aprendi sobre João Batista. Ele, o precursor de Jesus, fora o primeiro a anunciar o reino do Cristo e o primeiro a sofrer. À nossa frente aparecia a figura de João, prisioneiro na fortaleza de Herodes Antipas. O trabalho de João tivera lugar no território leste do Jordão, que se achava sob o domínio da Antipas. Herodes escutava as pregações de João e o admirava muito. Chegava mesmo a temê-lo, por ver nele a justiça e a honradez. João o elucidava sobre o perigo da sua união com Herodíades, esposa do seu irmão Filipe. Por algum tempo, Herodes procurou esquecer a cunhada, porém, mulher astuta que era, lançou-o mais firmemente em suas redes e tramou a vingança contra João, induzindo Herodes a prendê-lo. Apesar dos amigos que sempre o visitavam na prisão, levando notícias do mestre, João, o querido precursor de Jesus, sofria com a inatividade vendo passar semana após semana. Os discípulos de João não se conformavam. Sendo Jesus o Messias, por que nada fazia ele pela liberdade de João Batista? Essa pergunta persistia na mente dos discípulos de João. Como poderia ele permitir que seu precursor ficasse preso e talvez perdesse a própria vida? Enquanto João permanecia encarcerado, parecia que Cristo contentava-se em reunir seus discípulos em volta de si, curar e ensinar o povo. Ao mesmo tempo, Herodes e a vil amante consolidavam sua união
e o clamor do pobre sofredor bramia no céu da Galileia. Os seguidores de João não compreendiam a atitude de Jesus e foram falar com ele. O mestre nada lhes disse e continuou a curar com o toque de suas mãos e a ensinar o evangelho ao povo. Os discípulos de João foram chamados por Jesus, que lhes disse: Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Os discípulos levaram a mensagem e foi o suficiente. João recordou-se da predição concernente ao Messias. Isaías capítulo 61, versículos 1 e 2. O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos e a pregoar no ano aceitável ao Senhor. Foi então que João se recordou de quando, como Elias, um grande e forte vento fendia os montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, o terremoto, e também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, o fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, o Senhor falou ao profeta por uma voz mansa: Que fazeis aqui, Elias? 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 a 13. Jesus fez a sua obra sem armas, nem submissão de tronos ou reinos, mas falando ao coração dos homens por uma vida de amor ao próximo. João compreendeu o que Jesus quis dizer: Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Era branda repreensão a João, significando que devemos seguir Jesus sem temer as injúrias e os açoites. Muitos julgam que somente porque amam o Senhor estão isentos dos sofrimentos. João Batista tinha de expiar sua falta, pois, como Elias, deixou-se levar pela ira. Depois desse episódio com os discípulos do Batista, Cristo enaltecia o seu precursor, falando dele sempre com carinho. E nós sabemos que, como João, ele não fez cair o fogo do céu ou ressuscitou os mortos, como fizera Elias. João capítulo 10, versículo 41. João Batista veio para anunciar a vinda do Messias. Por isso, sua vida foi de solidão. Viveu no deserto e não lhe foi dado ver os frutos dos seus labores, nem teve o privilégio de trabalhar com Jesus ou assistir às suas curas que o mestre realizava. Eu nem piscava. Sempre admirei João Batista e ele no teatro vivo. Com sua estranha veste, me comovia por demais. Principalmente quando Herodes, divertindo-se e bebendo ao lado dos convidados, mandou que a filha de Herodíades, sua enteada Salomé, viesse à sala do banquete para dançar. No viço da juventude, com sua estonteante beleza, Salomé cativou os nobres convidados. Naquela época, as senhoras da corte não tinham o hábito de comparecer àquelas festividades e foi prestada a Herodes essa homenagem. Quando Salomé, filha de Herodes, Filipe e princesa de Israel, dançou para entreter os convidados. O rei, perturbado pelo vinho, desejou apresentar qualquer exibição que o exaltasse diante dos grandes do reino. Prometeu então dar a Salomé, fosse o que fosse, até metade do seu reino. Salomé correu até a mãe e essa, sem vacilar, pediu a cabeça de João Batista. Salomé assustou-se. Desconhecia a sede de vingança de Herodíades, mas essa diabólica a convenceu e o pedido foi feito. Dai-me aqui no prato a cabeça de João Batista. Herodes ficou aturdido. Cessou a ruidosa festa e um fúnebre silêncio tomou conta do ambiente. No entanto, sua palavra estava empenhada e não queria parecer inconstante ou inseguro. Esperou que alguns dos seus convidados defendessem João, porém aqueles homens se calaram e logo a cabeça do precursor de Jesus enfeitava a salva de prata. Herodíades, em júbilo, saudou a morte de João Batista. Eu não sou uma pessoa que segue a Bíblia, né, gente? Eu não leio, eu não entendo muito bem o que está escrito lá. Tenho dificuldade pra caramba.
E quando eu fui da católica, nós lemos assim como no Espiritismo, muito as passagens de Cristo, não de uma forma cronológica, né, como ocorreu histórica, mas sim as partes que interessavam para desenvolver uma boa moral. Então, quando eu assisti o filme e vi essa parte de João, né, a cabeça dele numa bandeja de prata, foi muito chocante, porque mostra o tamanho da ignorância, da selvageria, do atraso moral do povo daquela época, né? Que o seu orgulho, o seu egoísmo estava assim no auge. As pessoas pedirem a cabeça de uma outra. Vocês têm ideia o que é isso? Eu não consigo ainda, por mais que eu tenha assistido o filme, visto essa cena, lido isso agora, eu não consigo imaginar isso no nosso dia a dia. Você tá do lado de uma pessoa e falar, eu quero a cabeça dessa pessoa, como se fosse algo natural. Bota aqui na bandeja e vou me expor para todo mundo, que eu posso. Se eu mandar, eu quero e eu tenho. É um horror, né? É um circo de horror. Então é lamentável que nós tenhamos passado assim por uma série de situações, de períodos históricos tristes, tenebrosos. Isso aí foi só o começo, né? Porque nós depois tivemos também na Idade Média a Idade das Trevas, onde não se podia falar, questionar, onde não se podia ter ideias diferentes do clero religioso, católico, né? E se bobear, tudo isso volta, viu, gente? Se bobear, tudo isso volta. Porque a gente está vendo aí filho matando pai e mãe, a gente está vendo pai, mãe estuprando filho, a gente continua vendo perseguições políticas, perseguições religiosas. Se bobear, a gente volta nessa época aí, viu? Não estamos muito longe, não, evoluímos muito pouco. E quando o, o Sérgio Luiz diz assim, né, que ele gosta de estudar esse período histórico, tudo, eu me identifico com ele porque, por curiosidade, eu também fui fazer história na faculdade. Eu tinha desejo, vontade de aprender coisas sobre os nossos períodos. E é tão semelhante ao passado que a escola, né, a faculdade, ela reproduz exatamente aquilo que está de acordo com a política do momento. Então você nunca vai conseguir ter a verdade. Hoje eu li um texto no outro canal que falava meia verdade. Nós vamos sempre parar na meia verdade. Você pode fazer curso em faculdade, você pode procurar fazer uma pós-graduação, mestrado referente a um assunto que seja, mas você nunca vai chegar na verdade. A verdade é só aquele que participou dela e ainda assim ele tem o ponto de vista dele. É como um casal quando se separa, ou um pai, uma mãe que tem um problema com o filho, cada um vai colocar o seu lado na hora da discussão, do desentendimento, né? Ninguém vai dar razão para o outro. Então a história é assim. A nossa história mundial, a nossa história política, a nossa história econômica, história de povos, cultural, é tudo de acordo com a visão de quem está contando. Então, eu não consigo falar para vocês assim, o que está escrito aqui aconteceu exatamente desse jeito. Eu não tenho base para isso. E mesmo que eu estudar, volto a repetir, mesmo que eu estudasse só esse tema, ainda assim a verdade absoluta a gente nunca vai saber. Mas que eu não duvido, eu também não duvido não. Porque nós não estamos tão longe dessa selvageria. Como eu falei, filhos matando pai, filhos matando professor, pais estuprando, matando filhos. Então nós estamos ainda vivendo esse momento de chacoalhão no planeta onde espíritos maléficos, trevosos, atrasados moralmente ainda estão por aí. E quem pode dizer que nós também não somos um, né? Porque onde é que está escrito que nós somos melhores do que alguém? Quem garante que num momento aí de selvageria a gente também não dá uma explosão de loucura e faz algo assim que ninguém consegue compreender? Todos nós temos um pezinho lá no passado,
A história daquele livro Exilados de Capela, ele traz isso pra gente, né? Éramos inteligentes, porém não tínhamos moral nenhuma. Capela se desenvolveu e deu um chute no nosso traseiro. Sai daqui. Já que vocês não querem evoluir, então vocês vão para um outro planeta mais atrasado. E a gente veio para cá acender fogueirinha. Viemos da era das cavernas, passamos por toda aquela selvageria, um comendo o outro. Gente, ontem, é isso que eu falo, as meias verdades hoje vão ficar batendo na minha cabeça. Ontem eu estava vendo um vídeo na internet e a mulher afirmando por A mais B que os extraterrestres estão aqui no nosso planeta. Alguns são iluminados, eles vêm aqui para agregar, para somar. Outros vêm para examinar, para poder tirar um raio-x da gente, para poder fazer pesquisas com a gente. E vem outros que é para se aproveitar da carne humana, porque eles vêm para se alimentar da gente. Eu ouvindo aquela mulher falar e tentando botar pânico no tom de voz dela, aquela coisa toda, eu falei, Senhor, até onde eu posso acreditar nessa doida? Pode ser que tenha algum tipo de fundamento extraterrestre vir na Terra, normal. Os amigos espirituais, eles sempre vêm. E os que não são amigos também. Depende do nosso pensamento, do nosso sentimento, nós atraímos espíritos que não moram na Terra, que estão no campo espiritual. Até aí eu concordo. Mas que o cara vai vir de outro planeta para vir comer minha carne aqui? O planeta dele tem carne, gente. Ou sei lá o que tem para ele se alimentar. Acho desnecessário uma conversa como essa. Não me convenceu. Convenceu a vocês esse tipo de conversa? Vocês já viram um vídeo sobre isso? Olha, eu acho que a gente já passou em períodos de medo, que a gente não podia falar, que a gente não podia ouvir, que a gente não podia estudar, que a gente não podia desenvolver nossa inteligência, que a gente tinha que ser súdito e submisso, que a gente tinha que ser omisso. Nós já passamos por essas fases, por esses períodos históricos. Então, tem coisas que não entra, não processa, sabe? Meu tic-teco não aceita. E se for verdade, então eu tô indo na mão contrária. Porque eu não acredito nessas coisas, essas barbaridades. E as pessoas colocam isso para que os outros tenham medo, não é informação. A gente vê que não é a título de informação, é a título de botar medo, é a título de apavorar. Poxa, nós já vivemos períodos históricos que as pessoas não podiam, né? É só imposto, é só tristeza. Qualquer coisa, o cara tava pendurado na cruz, qualquer coisa, o pescoço do cara tava numa bandeja. Nós já vivemos em momentos assim terríveis do nosso lado histórico, os períodos que nós vivemos. E as pessoas ainda insistem em plantar o medo, a discórdia, a divisão. Jesus não fez nada disso. Já passou 2025 anos e as pessoas ainda não entenderam o que é amor. Um dia desses atrás, assim, eu falei para uma pessoa, eu te amo. Aí a pessoa virou e falou assim, tá muito cedo para falar que ama. Eu falei para ele assim, olha, eu como sou uma bela de uma espírita sem vergonha, né, porque eu não estudo muito, não tenho muito conhecimento, mas o pouco que eu tenho, eu sei que quando você deseja o bem para a pessoa, que a pessoa fala coisas que você não quer ouvir, mesmo assim você supera, deixa para lá e ainda continua do lado da pessoa, né? Se você insiste em ajudar, em querer ver o bem da pessoa, é um sentimento forte que está dentro de você e esse sentimento não exige muito tempo. Ou você tem ou você não tem. E eu tenho amor pelo que eu estou fazendo, pelo que eu estou falando, pelo que eu estou vendo. Quando a pessoa sorri, eu fico feliz. Quando a pessoa está triste, está com dor, eu fico preocupada. Então, se isso não é amor, o que é? Não estou falando de homem e mulher, não estou falando de amor carnal, eu estou falando de amor, um sentimento que simplesmente não precisa de muito tempo para brotar. Só precisa você ter certeza que aquilo ali você vai carregar. A pessoa vai ser, às vezes, desagradável com você e você vai continuar carregando isso, então é amor. Né? Agora, se você é amor só de supetão, de eu tô vivendo um romance, esses amores assim, eles, do jeito que eles vêm, eles vão. Agora, quando é cuidado, quando é carinho, quando é preocupação, é um amor. E as pessoas se assustam quando você usa essa palavra amor. Gente, que ano que nós estamos?
Já passou aí 2025 anos, as pessoas não sabem o que é amor, mas sabem o que é matar. Se perguntar aqui no Brasil, querem pena de morte? Todo mundo quer pena de morte. Morte todo mundo consegue entender. Viver, amar, as pessoas não conseguem entender. Não é que eu tô aqui defendendo bandido, não. Não defendo de jeito nenhum. Não tem que passar a mão na cabeça de bandido de jeito nenhum. Tem que pagar pelo que fez. Mas a morte pra gente que é espírita não significa muita coisa. Ele vai sair daqui, vai pro plano espiritual, lá ele vai ter uma nova oportunidade, vai ter que reencarnar outra vez, só vai dar trabalho pro plano espiritual. Porque a solução não é essa. Não é mandar ele pro plano espiritual e ele ter que voltar. A solução é transformar esse cara. E ele vai ter que se transformar de alguma forma. E nós temos condições de educar um espírito aqui. O problema é a preguiça humana, o orgulho, o egoísmo. Ah, eu não tenho nada a ver com isso, deixa pra lá. Egoísmo. Ah, um cara desse pra mim, não tô nem aí, porque o meu dinheiro compra segurança. Orgulho, né? E a nossa infantilidade espiritual faz com que a gente olhe um irmão que está muito pior do que a gente numa situação do tipo, eu prefiro eliminar ele do que cuidar. Nós ainda estamos assim. Tudo aquilo que me irrita, tudo aquilo que me tira do comodismo, daquele meu conforto, da minha zona de conforto, eu quero eliminar. E aqui não foi menos diferente. O João sabia das traições, né? E ele sabia da ganância dessa... Como que é o nome dela? É que eu esqueço o nome desses personagens, gente. A mulher que mandou pedir a cabeça dele. Ai, cadê? Herodíades. Mas também com um nome desse, como é que a gente lembra, né? Então, João já sabia que ela ia ser inimiga dele ali. E ainda assim, ele antes, se eu não me engano, eu vi no filme. Se eu não me engano, foi no filme que eu vi. Que ele ainda falou boas palavras para ela antes desse pedido dela. Porque ele chegou a tocar nela. E isso assustou, porque ela era ruim, ela não queria ser boa. Então, assim, geralmente as pessoas que a gente faz o bem acabam nos fazendo mal, são ingratas. Às vezes elas até atacam a gente, sim. Mas o que Jesus ensinou? Perdoa. O que Jesus ensinou? Ame. Tá te batendo numa face, oferece a outra. Não é que é para bater na outra face, é que você vai mostrar o outro lado. O outro lado é o lado bom. A pessoa tá te mostrando o lado ruim, mas você vai mostrar o lado bom. E aí, quando aqui também tem aquela passagem onde as pessoas falam assim, nossa, mas Jesus não tá nem aí para João, justo ele, que é o maior precursor das palavras do Cristo. Jesus continua pregando, salvando pessoas, né, fazendo os milagres lá. E ele não está nem aí para João. João também foi utilizado como ensinamento. Se tirasse João da cadeia, se tirasse ele dessa fria toda, não ia ter essa questão do... como é que a gente usa o nome? O testemunho de João, como eu não vou recriminar Cristo, eu não vou ficar contra Cristo, porque eu estou numa situação ruim. O ensinamento era esse. Né? Quantos de nós, quando tem qualquer dor, a gente fala assim, poxa, mas Deus não está me vendo, Jesus não está me vendo, não vão fazer nada por mim? A gente se revolta. E aí, nesse momento, era um ensinamento do tipo assim, eu não vou me revoltar, eu vou confiar. Se Jesus quer que eu esteja aqui, é porque de alguma forma isso vai ser utilizado para ensinar. E foi ensinado, que nem mesmo diante de uma situação tão bárbara como é essa que João passou, ele se revoltou contra Cristo, pelo contrário. Ele estava ali ainda levando a palavra do Cristo às pessoas. Olha só, tamanho da grandeza desse espírito, do João. Não é verdade? Quem de nós passa por uma dorzinha que seja, uma dor de cabeça que seja, e a gente não fala, ai meu Deus, acaba com essa dor de cabeça, o senhor não está me vendo, não, vamos, me ajuda aqui, não é isso? A gente faz isso com Deus, a gente faz isso com Jesus. A gente acha que eles são o gênio da lâmpada, né? Esfrega a lâmpada, olha, eu quero a cura. Pronto, a cura se fez. E o ensinamento e a lição fica para quem? Se a gente passa por dor, sofrimento, se a gente tem alguma angústia, se a gente tem alguma adversidade, é porque a gente tem que acreditar neles. Acreditar em Deus, acreditar em Jesus, em Maria, Francisco de Assis e todos aqueles que antecedem a gente, que tiveram uma jornada que também não foi fácil, mas superaram pela fé. Então, fica para nós
repito, né, o ensinamento de que mesmo nas adversidades a gente deve louvar Jesus e não ficar contra ele, porque em momento nenhum ele vai deixar a gente sozinho. O tempo todo nós seremos amparados. E o que conta para nós não é o físico. Por isso que os cristãos se jogavam aos leões lá e eles tinham uma fé assim fenomenal. Ué, se é para falar que eu não acredito em Deus, que eu não acredito em Jesus, eu prefiro morrer. E eles se jogavam aos leões com fé. A carne era toda destroçada pelos leões, mas o espírito sobrevive à carne. O espírito eleva. Não estou falando aqui que a gente tem que ser suicida, que a gente tem que se matar. O que eu estou dizendo é que mesmo quando a morte chegar, quando o sofrimento chegar, abrace isso como um ensinamento, como mais uma lição e não como uma punição. Porque Jesus não vai abandonar ninguém. Você vai ser socorrido, mas na hora certa. E quando você for socorrido, é o seu espírito elevando. A carne, eu aprendi de uns tempos para cá, né, e eu sempre falo isso. Hoje não me importa mais eu ter a cura do meu corpo. Eu quero curar o meu espírito. Eu quero sair dessa vida um pouco melhor, mas um pouco melhor mesmo. Não é da boca para fora. Eu quero ser mais tolerante, mais paciente. Eu quero ter essa coisa da empatia. Eu quero sentir as pessoas como irmãos de verdade. Eu não quero mais ser uma pessoa dura, fechada, inflexível, mandona, dona da verdade. Eu sempre fui muito assim. Tá certo que essa força toda que eu tinha ajudou muitas pessoas, mas me prejudicou. Então tem algumas transformações que já tá tarde já para ser feita. Então se o corpo tá limpando o meu espírito, deixa limpar. Eu acredito hoje que esse seja o caminho. Então eu acredito que todos que andaram com Jesus não pensam muito diferente. Eles acreditavam de que o corpo ia pro ralo, mas o espírito não. O espírito ia se elevar. E é nessa fé que nós vamos levar até o final da nossa jornada. Acreditando que vale a pena fazer as coisas certas, atender os mandos, né, os ensinamentos que Cristo trouxe e chegar lá no final com vitória. Falar, poxa, foi difícil, mas valeu a pena.